Olá, pessoal! Mais um episódio do Na Casa do Povo. Nós temos mais um convidado nesta semana, um vereador aqui da cidade de Campinas, que pela segunda legislatura ocupa uma cadeira aqui no Legislativo Campineiro. Com quem eu falo? Permínio Monteiro, aqui, e olha, antes de falar com o senhor, dar as boas-vindas, a gente tem aqui já uma tradição de fazer audiodescrição e autodescrição. Então, vou fazer a minha para o senhor ver como é, vereador. Olha só. Meu nome é Mirna, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados, eles têm mechas na altura dos ombros. Hoje eu estou vestida com um vestido bege bem clarinho. Ao meu fundo nós temos aqui o cenário do Na Casa do Povo, que é um cenário preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso podcast e videocast Na Casa do Povo, em branco e azul. Permínio, seja bem-vindo, já faz a sua audiodescrição também. Obrigado pelo convite, Mirna. Meu nome é Permínio Monteiro, sou um homem negro de cabelo carapinhos, 1,85 m de altura. Eu estou vestindo camisa polo preta, calça jeans e sapato preto. Sou uma pessoa muito atuante, principalmente na política. Gosto de desafios e de coisas que às vezes é difícil, mas a gente nunca pode se entregar e desistir nunca. E continuarei lutando em todos os sentidos. Olha, Permínio, aqui a gente tem uma regra. Você vai deixar para falar da sua atuação política lá no Em Pauta, que hoje aqui nós vamos falar do Permínio, como que o Permínio é fora da Câmara Municipal. E claro, depois a gente acaba dando uns pitacos, como você acabou virando vereador. Mas antes, Permínio, queria que você falasse um pouquinho de onde você é, onde você nasceu. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu nasci em Rondônia, estado de Rondônia hoje, né? Capital Porto Velho. Eu saí da cidade de Porto Velho, Rondônia, com minha mãe, com 3 anos de idade. E chegamos até Campinas com meu pai, onde foi uma história assim bem complexa, né? Sim. Por que sua família decidiu vir para Campinas? Então, meu pai era policial federal lá na fronteira Brasil-Bolívia. Na época, o território federal de Rondônia era considerado da União, não era Estado, era território federal. E houve um confronto, né, de polícia e traficante na fronteira, e meu pai acabou sendo baleado na fronteira Brasil-Bolívia e ele teve que ser transferido às pressas para o Rio de Janeiro, Sim. no Hospital Militar do Rio de Janeiro. E sendo que fez uma cirurgia, mas precisava fazer um exame mais sofisticado aqui no estado de São Paulo. Aí ele veio, ficou alguns dias, mas teria que ter acompanhante. E eu sou o mais velho, eu tinha 3 anos de idade na época. Minha mãe teve que vir às pressas comigo no colo, largar tudo lá, o pai dela, a mãe dela. A mãe que morava lá, ela morava próximo aos pais, né? Tinha tudo estrutura de família. Sim. E minha mãe acabou sendo obrigada para ser acompanhante do meu pai, chegar até São Paulo. Chegando em São Paulo, ficou alguns dias ainda acompanhando e fez outra cirurgia, mas precisava fazer um tratamento a longo prazo. Aí não tinha local aqui em São Paulo. E meu pai lembrou que tinha um amigo dele que morava aqui na Estrada da Codelaria, próximo ao Jambeiro, onde era uma unidade do Exército Brasileiro. E ele tinha servido na fronteira com meu pai. E minha mãe conseguiu contato e ficamos 2 meses ali na casa dele lá, que nos acolheu. Uma família então acolheu vocês. Mas devido ao tratamento a longo prazo que teria que ser feito, meu pai acabou comprando um terreno ali no Jardim Nova Europa e lá começou toda a nossa história. Aí ele se aposentou por invalidez, foi obrigado a se aposentar devido a algumas sequelas e tocamos a nossa vida ali. Certo. E o que representa toda essa luta? Vamos falar um pouquinho dessa questão do seu pai, policial federal, teve essa questão da saúde, como que é isso para você? O meu pai sempre foi um homem guerreiro, um lutador, gostava também de desafios e ele um homem extremamente inteligente, um homem negro, que era filho de Índia e meu avô negro. Sim. E minha mãe, filha de português, bem branquinha. Certo. Aí saiu essa salada mista aqui, né? A gente inclusive conseguiu
o Permínio, a sua assessoria mandou pra gente uma foto de você com o seu pai. Vamos ver? Vamos resgatar essa foto aqui. Olha aí. Quem que tá nessa foto? Você, o seu pai e quem mais? É um amigo dele? Ou você não lembra? Isso já em Campinas, né? Campinas. Esse é, então, o vereador Permínio Monteiro, na adolescência, né? Com o pai, que hoje ele fala que, inclusive, é a grande força dele também, uma pessoa tão guerreira quanto ele. E ele comentou aqui que a mãe dele era uma mulher branquinha e que, né, ele é fruto desse casamento. A gente também recebeu aqui uma foto da sua mãe, Permínio. Vamos ver a mãe do Permínio. Olha, mãe do Permínio, que inclusive a gente lembra que ela, nessa sua caminhada, que daqui a pouco você vai detalhar um pouco mais pra gente, ela estava sempre com você. Eu lembro que eu já te acompanho há algum tempo nas redes sociais. Sempre que você estava nos eventos, você tirava uma foto com ela. Aqui essa foto é lá no Bosque dos Guarantanos, né, no Jardim Nova Europa, onde tem a festa do Dia das Crianças, que foi por incentivo dela que eu comecei a fazer essa festa, até quando eu estava presidente da Associação de Moradores. E ela falava assim, que a gente, quando criança, não tinha muito estrutura para comemorar o Dia das Crianças, mas que se eu tivesse condições, um dia era para fazer uma bela festa para as crianças. E na qualidade de presidente da associação, quando eu comecei, eu instituí uma forma de pedir doação, mas não dinheiro, até para você valorizar e ter a responsabilidade de mostrar que você vai fazer a festa. E eu fazia ofício, ia nos comércios ali na Baden, e aos poucos foi todo mundo aderindo, né, ajudando. Um dava um pão, outro dava salsicha, dava um refrigerante. E fiz a primeira festa. E aí eu fui estruturando, ela pegou corpo, todo mundo viu que era uma coisa responsável. E hoje é um sucesso, é uma referência. 10 mil pessoas, a gente serviu 8 mil cachorro-quentes numa das últimas festas. Então foi por incentivo dela, né, que eu consegui ter a vontade de fazer a festa para as crianças, porque eu sabia da importância que é você ver uma criança sorrindo, a importância de você ver as famílias felizes ali, comemorando tudo junto no Dia das Crianças. Então é muito importante isso. Hoje, seus pais já são falecidos? São falecidos. Agora a gente meu vai... pai faleceu primeiro e depois a minha mãe. Minha mãe faz pouco tempo, né? Sim. Acho que uns 4 anos. Uns 4 anos. Seu pai, você ainda era jovem? Não, meu pai também não faz muito tempo, faz muito tempo. Meu pai faz uns 12 anos. 12 anos, entendi. Daqui a pouco, então, a gente vai falar dessa família grande aí, mas antes a gente vai comentar que o também Permínio, ele tem aí, também constituiu sua família, também tem aí os filhos, né? Olha, a gente recebeu aí, vamos ver quem é essa, olha esse pessoal, quem são esses aí, Permínio? O Fábio e a Pâmela. Fábio e a Pâmela aí. Aqui a Pâmela e a Maria Júlia. O Fábio, a Pâmela. Vamos ver o outro. Do primeiro casamento. Daqui a Pâmela. Certo. E a Maria Júlia. Tá, vamos ver, tem mais aí, produção? Vamos ver. Pâmela. Ela te acompanha sempre, então, hein? Ela tá sempre grudada aí. Dentro do possível. Daí o Caio. Meu Magricel. Aí já é o netinho, né? Netinho, Permínio, mas avô super novo, então, hein? Eu fui pai com 16 anos. Pai com 16. A Pâmela é sua primeira filha? Primeira filha, Tá. Essa daqui é minha neta, Maria Eduarda. Ó, já tem neta desse tamanho, então, mulherão. Filha da Pâmela. É a filha da Pâmela também. Maria Eduarda. Olha, gente, então já... Hoje, então, você tem quantos filhos? Tenho 4. Tá. 2 homens, 2 mulheres. Tenho 2 netos. E 2 netos. Menina, né? Tá, inclusive, a gente tem, já que a gente falou, claro, a gente mostrou aí fotos dos 4 filhos, e 2 deles mandaram aqui um depoimento. Vamos ver o que eles falam do paizão? Eu sou fã do trabalho e fã desse ser humano. Sou puxa-saco mesmo,
porque é uma história muito bonita de ser contada, né? É uma história de superação muito forte para mim. Eu tive essa base, né, para se tornar uma mulher muito forte nos tempos de hoje, uma mulher negra, mãe solo. Hoje eu sou uma estudante de direito, né? O fruto nunca cai muito longe do pé. Então, é algo que eu tenho muito orgulho. Eu lembro que uma vez, numa conversa informal com o meu pai, após ele ser eleito a primeira vez, eu perguntei, falei, pai, você se imaginava chegar onde você chegou, onde você está? E aí ele, com lágrima nos olhos, isso me marcou bastante. Ele falou, não, eu não imaginava fugir da estatística, né? Na minha época, chegar aos 18 sendo pobre, preto, favelado, não era, eu não imaginava que eu conseguiria fugir da estatística. E aquilo me marcou assim fortemente. E a palavra de ordem, né, na minha base de vida é a honra. Honra a família, honra ao pai, honra a mãe, né, para se prolongar os dias na terra. Então é o que eu tenho feito. Eu sempre questiono, sempre pergunto, sou muito questionadora, né? Mas sempre ali num diálogo muito saudável. Meu pai sempre me dá uma orientação que faz toda a diferença para o caminho que eu venho trilhando e onde eu pretendo chegar. Então, para mim, assim, ele é aqui o meu grande exemplo, o amor da minha vida. Pai, te amo. E essa homenagem da Pamela, né, o vereador tá super emocionado. Fala um pouquinho para mim dessa questão de você falar para ela e deixar bem claro como você se sente uma pessoa fora da estatística. A gente vê hoje, inclusive, com as redes sociais, parece que os casos de racismo aparecem cada vez mais, e você dá esse exemplo para ela e dizer, olha, na minha época, estar vivo com 18 anos, sendo preto, pobre, favelado, já era considerado antigamente até um lucro, né, Permínio? Eu vi muitos amigos meus né, que acabaram sendo assassinados, e realmente, para você chegar com 18 anos, você já tinha superado as estatísticas na época, né? E ali no Nova Europa, hoje é um bairro bom, mas ninguém sabe da história, então eu vou falar da história do Nova Europa. Eu fui criado ali na Avenida São José dos Campos, onde hoje é a Rua do Hospital Samaritano, e não onde a Chácara Prado era uma fazenda, chamava Fazenda Eglantina. Mas logo à frente da minha casa, mais adiante, né, umas 2 quadras, existe até hoje ainda uma favelinha ali. Mas o bairro era muito perigoso, muito perigoso. Tinha muito descampado, ainda não tinha sido urbanizado, né? Exatamente, muito descampado. Lá pra cima na Bala tinha também alguns lugares, e assim, tinha muita briga, sabe? E eles acabavam um matando o outro. E ali tinha o cafezal. A hora que você descobria, a hora que você via alguém chorando, gritando, é porque achou não sei quem morto lá dentro do cafezal, dentro da fazenda. E eu tinha acho que 12 anos de idade. Eu vi eu vi isso descer no canto. Eu vi 2 rapazes descer, 2 pessoas descendo uma moto, perseguindo o outro e aí trocando tiro. E aí você no canto ali vendo aquilo lá, aí onde executaram ele na frente de todo mundo, assim, descampado, como você falou, era tudo descampado, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. E aí eu lembro na época, era uma moto DT 180. Aí ele saiu subindo no barranco, assim, pegaram. Mataram na frente das crianças. Então a gente viu homicídio direto. Uma vez eu tava também na esquina, na hora que a gente escutou lá os tiros, aí fomos lá dar uma olhada, também o cara morto lá. Então isso daí a gente foi crescendo vendo tudo isso. E aí hoje, né, a gente sabia que viu tudo isso e superando as estatísticas de um lugar que você poderia ser morto a qualquer momento também, por qualquer coisa banal. Então, que nem a Pamela falou, é superação mesmo. Ela disse que ela é bem questionadora, como que é isso? Não, ela é curiosa em tudo. Ah, é?
Ela gosta de perguntar muito, né? Ela tá no quarto ano de Direito, né? E tenho certeza que ela vai ser uma boa advogada, ou uma... Quem sabe, uma delegada, uma promotora, uma juíza. Sim. Mas ela, assim, ela é muito focada, né? Então ela questiona tudo. Ela é aquela curiosa. "Ô, mas o que é isso? Ô, como é que faz isso? Mas por que é assim?" Mas é bom, por Desde um lado. pequena foi assim. Sempre foi assim, curiosa. Certo. Curiosa e questionadora. Tem mais um recadinho para você de outro filhão. Vamos lá. Hoje eu vim aqui falar sobre ele, um cara trabalhador, exemplo para toda a nossa família, um cara que gosta de animais e muito esporte também, futebol, um cara que sempre me apoiou no futebol. Ele que é um cara muito brincalhão, sempre convive com a gente aí, brincando, tá sempre participando. E é isso aí. Não tenho muito o que falar dele, é um exemplo de ser seguido. Com certeza eu vou seguir essa vida aí, política. E que Deus abençoe ele, toda a nossa família. Amo muito ele, um beijão. Com Deus, tamo junto. Olha lá, o Caio já falou que vai seguir os seus passos, hein? Ele leva jeito. Ele leva jeito? Leva jeito, é. Ele é muito inteligente, sabe? Ele foi jogador de futebol. Acabou indo para Portugal, mas aí veio embora, né? Porque ele é muito família. Certo. E eu tive a oportunidade de conhecer através dele, porque ele era de menor, ele jogava no Paulista de Jundiaí. Aí ele foi para uma acadêmica lá em Coimbra, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade também de acompanhá-lo pelo fato de ele ser menor, né? No começo você foi com ele, então? Fui para Portugal com ele. Tá. E aí é uma história interessante, porque ele era de menor ainda, né? E aí eu falei, ó, o pai tem uns compromissos lá, não posso ficar muito tempo com você aqui e tal. Aí ele ficou um tempo lá, acabou vindo embora, aí no meu primeiro mandato ele pegava uma bicicleta, né, triciclo, e ficava andando na bala, né, com a minha bandeira e o número, porque eu não tinha dinheiro. Na época de campanha? É, de campanha. Tá. Na primeira eleição, onde eu fui eleito. E aí ele ficava na bala de fora a fora, né, que ele era atleta, então ele tinha essa facilidade, né. Sei. E me ajudou muito também, sempre me ajuda, tá? Companheirão. Ele ainda é ligado ao esporte? Ele ama esporte, joga bola todo final de semana, é bem cuidadoso, né? E ele já deu um spoiler aqui pra gente, né, Permínio? Porque ele disse, apesar de politicamente a gente sabe que você tá aí à frente da Comissão dos Animais, mas, gente, olha, a gente também faz parte da família também, pelo que eu entendi. Quero que você me explique melhor. Vamos ver, olha. Quem são esses, Firmínio? Faltou um aí. Quem mais? Não, tem mais. Peraí. Vamos lá, produção. Tá. Olha aí. É o Toretto, a Lete e a Zui. Ah, é? São irmãos ou não? Não, o Toretto é o alfa, né, o macho. Aqui a Lete. Aqui? A Lete, Tá. É a mãe da Zui. Ah, ela é a mãe da Zui. E as duas respeitam, então, o Toretto? Respeita, mas eu acho que quem manda mesmo, apesar de tudo, né, tem um adestrador que leva eles para fazer treinamento, tudo, ele falou que quem tá mandando agora é a Azul, que virou Ela que virou a alfa? Ela que virou a alfa. Olha, e como que é essa questão para você? Você sempre teve esse apego com o animal, em especial com os cães? Como que é isso? Por incrível que pareça, sim. Como eu falei para você ali no Nova Europa, né? A gente. Da época da carrocinha ainda. Nem me fala essa história de carrocinha. Já chorei tanto por causa de carrocinha. Nossa, eu fazia aquela loucura, você não acredita. Coisa de assim, se eu falar, hoje não acredita que eu fazia aquilo. Conta uma história de carrocinha, então. O animal, a identidade com eles é muito forte, porque como a gente não tinha muita coisa, ali você se apegava no animal. E minha mãe criava galinha, a gente plantava banana, mandioca, bola, tudo aqueles negócios lá, tudo ocupado. Aí nós tínhamos tarefas do dia de fazer as coisas. E aí eu tinha uma cachorra e ela teve 5 filhotes. Aí meu pai chegou à noite e falou, mas o que é isso? Tal. Aí eu falei, ela deu cria. Ele falou, mas como ela vai ficar com esses 5 cachorros aqui? Não tem condições. Eu falei, não, pai, pelo amor de Deus. Bonitinho, tal. Foi crescendo. Eu falei, mas você vai ter que se virar. Aí eu falei, não, eu ajudo a comprar umas coisas aí pra... Aí eu lembro minha mãe ia no Mercadão, ela comprar uma bofe, aí ela dava bofe com fubá. Naquela época não tinha nem ração pra cachorro.
Mas assim, aí eu acabei ficando com algum, depois eu fui crescendo, eu dei pros amigos, tá? Mas assim, eu tive o cuidado de querer proteger eles. E aí quando chegava a época de carrocinha, porque a maioria das casas não tinha muro, Sim. a casinha ali só e pronto. E quando vinha a carrocinha, nós ficava desesperado, a carrocinha, nós saía segurando, um outro segura o outro, segura o outro. E aí quando às vezes sabia que a carrocinha pegou o cachorro do vizinho ou de um amigo, a gente saía perseguindo essa carrocinha, fazia devolver, e era uma confusão, as mulheres bravas. Mas ainda bem que você conseguiu, viu, Permínio? Porque na época eu lembro como se fosse hoje, a carrocinha pegou meu cachorro e eu falava, esse cachorro é meu, eles não devolveram. Eu tive que esperar meu pai chegar do serviço, só chorava. Fomos lá buscar. Lá na Boa Vista. Isso, na Boa Vista. Isso. Só que quando chegou, meu cachorro ele era muito bravo na época. Eles tinham até separado, eles tinham queimado o focinho do meu cachorro na época. Então, era zoonose, né? É. E aí depende do tempo que ficava ali, eles praticavam eutanásia, né? Eles matavam. Antigamente era permitido, né? Eles praticavam eutanásia. Então, é as coisas, né, de história que a gente tem de vida. Mas eu falo assim que as mulheres faziam devolver, porque as mulheres eram bravas, viu? As mulheres saíam lá com cabo de enxada, vassoura, e cercava. Não, eles vinham com aquele alçapão lá, jogava a rede, né? Jogava a rede e o bichinho. Mas não adoro, graças a Deus que não existe mais isso. Ainda bem que não existe. E hoje você tem só esses 3 cães ou tem mais? Tem um agregado lá que chama Billy Joe. Por que agregado? Apareceu da rua? Ele aparece no final de semana lá. Ah, é? Então aparece no final de semana. E aí, esses aí não pegam o Billy Joe, não? Não, ele manda nos 3. Ah, é? Ele manda nos 3. Mas ele mora na rua? Como que é isso? Não, ele vem passear de final de semana lá em casa. Sei. E aí fica um pouquinho lá. Fica um pouquinho. Visitante. Visitante, sábado e domingo só. A gente está falando aqui de paixão, de família. E você disse que veio para cá, inclusive, com um pouco de 3 anos. É o mais velho. O mais velho de quantos irmãos? Não, eu sou o mais velho de 8, não, de 7. Os outros nasceram aqui? A minha irmã, todo mundo aqui. Só você que não? Só eu de Rondônia, Porto Velho. Tá. E como que é ter uma família tão grande assim? É gostoso, né? Primeiro que tem 5 mulheres, né? Elas catam eu pela orelha lá e dá aqueles corretivos quando é necessário. Eu sou o mais velho, mas eu tenho mais 2 irmãos, homens, e 5 mulheres. Certo. Tem um monte de sobrinhos. Sobrinhos tem mais de 20 já. Já? Ah, você tem até neto, né? Então. Então. Vou ser bisavô. Vai ser bisavô? A Maria Eduarda já tá com quanto? Tá com 21. Olha, logo, então vai ser bisavô. Falando de irmãos, a gente tem aí um recadinho de uma das suas irmãs. Vamos ver quem mandou um recado para você. Hoje eu vou falar do nosso irmão Manão, que é o nosso irmão mais velho. Por isso que ele foi chamado a vida toda por nós, pelos irmãos, por Manão. E um dos fatos que me marcou bastante, né, principalmente porque é uma das coisas que mais marcou a minha vida, né, que é as minhas filhas. E quando eu tive a Letícia, eu tinha 19 anos, eu era uma menina e fui mãe solteira. E eu fui acolhida pela minha família, pelos meus pais e pelos meus irmãos. Então eles entraram com essa parte que eu não tinha, a parte do pai da criança. Então os meus pais e os meus irmãos acolheram ela. E assim, graças a Deus não faltou nada, no carinho, nas coisas. Todos eles supriram essa necessidade. E quando eu fui ter ela, eu tava chorando, com medo, né? Ia ter um bebê, sentir dor, o medo era da dor, né? E a minha mãe me acalmando, aí minha mãe chamou ele tava na casa da minha mãe, né? E eles iam lá todos os dias ver ela. E aí eu morava com a minha mãe. E aí a minha mãe falou pra ele: leva sua irmã pra maternidade. E só ele e um outro irmão meu que tinha carro. Aí na época ele tinha um Uno prata, né? Aí eu entrei no carro com ele saiu gritando a rua inteira, gritando com a mão pra fora: vai nascer, vai nascer.
e me levou todo feliz para a maternidade, ele que levou. Então, para mim, ter esse carinho, né, é algo marcante para mim, porque eu fui muito acolhida, né? E é isso, os meus irmãos. Hoje nós não temos mais nossos pais, então graças a Deus que eu tenho irmãos, bastante, né? Então quando a gente às vezes sente uma carência de mãe e pai, aí às vezes corre para um, para outro, né? Como tem bastante, então dá para dividir um pouco. Mas graças a Deus que eu tenho meus irmãos e eu amo muito eles. Manão, conta para mim essa coisa de ser meio pai, meio protetor também das irmãs. Mano, não, né? Porque. Desculpa. Não, fica tranquilo, vereador. É que você tá pegando pesado, hein? É que justamente, vereador, esse convite que a gente faz para os parlamentares é justamente porque assim, olha. Pensa bem, todo mundo vê vocês de terno, de gravata, na rua, falando de política, mas quem é essa pessoa que é do povo e está hoje aqui na Casa do Povo? Então, por isso que a gente faz essa questão de lembrar que vocês têm uma história, que vocês têm pessoas e que vocês têm outras coisas que a política faz parte, mas que não é só a política. Está na política, mas não é política. Então, Mira, Manão, assim, pelo fato de ser o mais velho. Então, Manão. Então, isso aí virou tipo um apelido familiar, né? Certo. E como eu sou o mais velho, e aí às vezes tinha situações lá que eu saía aqui para trabalhar, fazer alguma coisa, para ajudar meu pai, minha mãe, né? Ah, disse que tem Uno Prata ainda, é verdade? O Uno Prata tem até hoje. Porque, como esse carro, eu também levava meu filho pra creche, o Caio, e aí eu tenho uma história com ele, né? E ele sempre me ajudou demais, o carro, né? Porque eu levava na escola, buscava na escola, levava na creche, buscava na creche. Sempre fui paizão protetor. E aí eu ia ficando, esse carro é muito bom, nunca dava problema. Aí eu acabei encostando ele e falei assim, esse daqui, esse carro vai ficar de lembrança, eu não vou vender ele. E aí esse carro já tô com mais de 20 anos, ele tem 25 Mas anos. Mas ele tá lá encostado num cantinho ou de vez em quando você dá um trato nele? Como então, que é não, isso? Assim, tá funcionando tudo normal. Aí inclusive esses dias aí um amigo do Caio precisou de uma ajuda, que ele locou uma escolinha era jogador também de futebol junto com ele. Ele acabou vendendo o carro dele e montou uma escola de futebol, né? E ele tava sem locomoção. Aí eu falei, empresta pra ele andar uns dias aí, né? Então tá funcionando. Tá funcionando. Opa, anda lá. Legal. É relíquia, que lá não vendo, não. Então, olha, a Carolina falou desse seu papel e falou desse momento tão importante. Imagine, né? Uma menina. Você que foi pai muito novo, sabe que essa questão de ter essa responsabilidade tão cedo na vida. E o fruto, né, é a Letícia, que também tem um papel especial aí, tem um cantinho especial no coração dela, hein, tio? Oi, tio, tudo bem? Hoje estou passando aqui para te agradecer, porque já estou indo para o meu 4º ano de faculdade, beirando minha formatura, e você foi uma pessoa importante nesse processo, porque sempre valorizou o estudo e sempre me estimulou. Não, tem que fazer faculdade, tem que estudar, porque sem estudo a gente não chega a lugar nenhum. Isso, de fato, é uma realidade. E eu sou grata a você por isso. Um beijo. Olha aí, a Pamela falou do seu incentivo, a Letícia falando também. Como que essa questão, até porque antigamente esse acesso ao estudo não era tão fácil assim. Não era tão fácil, mas a minha mãe e meu pai eram muito rigorosos nisso. Eles falavam assim, minha mãe falava assim, a única coisa que ninguém vai roubar de você é o conhecimento. Então vocês têm que ir para a escola. Vai para a escola. Eu lembro que às vezes minha mãe levava eu até a porta da escola para ver eu entrar na escola. Pra ver eu entrar na escola. Mas corria o risco de você dar uma fugida? Não era isso. É que assim, sabe aquelas briguinhas de saída de aula, tal, tudo? Aí eu falei assim, poxa, não vou não, porque a fulana não quer nem bater. Não, você vai, eu vou lá na porta, eu quero ver. Tal. Aí eu lembro uma data marcante, foi assim que eu comecei a estudar ali
barracão, na Nova Europa, que era uma escola de madeira. A primeira escola de madeira que Antes tinha... das construções das escolas estaduais, Foi né? a primeira escola, Era uma escola de madeira. E aí eu lembro que eu tinha uma aula lá e tinha uma professora que ela tinha uma antena de... Sabe aquelas antenas de rádio? Sim. De carro? Aquela Que você... uma dentro da outra. Aí eu não sei o que ela tava fazendo assim, ensinando coisa, eu sentava aqui, ela pegou e fez assim na minha cabeça. Ô, presta atenção. Mas naquela época isso daí era normal. Hoje não, pelo amor de Deus. Hoje não vem se conselho faz tutelar. E aí eu peguei, eu olhei pra cara dela. Eles jogavam uns giz na gente, jogavam apagador. Jogava mesmo. Ô, acorda aí que você tá... Presta atenção aqui. Mas era uma coisa normal. Mas aí eu fiquei assim com uma raiva dela. Aí eu falei assim, professora, eu quero ir no banheiro. Ela deixou no banheiro. Miriam, eu fui no banheiro, aí era um alambrado, eu pulei o alambrado e fui embora. Fui embora, aí eu cheguei lá sem material, sem lápis, sem nada. Aí minha mãe falou, o que você tá fazendo aqui? Porque era uma quadra de cima da escola, né? Aí eu falei, mãe, eu vim embora. Mas por quê? Aí eu contei pra ela. Ela falou, não, você vai voltar pra escola. Eu não vou, você vai. Miriam, ela amarrou eu numa corda e puxava eu assim, vem! Nossa, que vergonha, Permínio. Como que foi isso? Chegar lá na escola daquele jeito? Mas minha mãe era uma cearense. A professora estava achando que você ainda estava no banheiro? Achou que eu estava no banheiro, aí minha mãe levou de volta para a escola, e eu voltei. Mas aí minha mãe foi conversar com ela, para ela não fazer mais aquilo e tal. Sim, sim. Né, que era para ser... Se tivesse algum problema, avisava a sua mãe, então. Isso, mas ela era bem rigorosa. E em questão do estudo, ela sempre falou, ó, vocês têm que estudar, é isso que vocês têm que fazer. Sim. E aí ela falou, vai, estuda, porque isso daí ninguém tira de vocês, é o conhecimento. Então eu incentivo todos os meus sobrinhos, né, os meus filhos a cursarem uma faculdade, seja ela qual for. Porque você hoje com o curso superior já é difícil, imagina sem nada. Sim. Então é um incentivo não só para eles, mas para todo mundo. Às vezes eu vou em alguma escola infantil, né, na prefeitura, fazer uma fiscalização, e aí graças a Deus a gente tem um bom relacionamento com as diretoras, tudo. E aí eu falo um bom dia para a criançada. E eu tenho esse slogan, vocês sabem qual é a única coisa que ninguém rouba da gente? Não, é o conhecimento. Aí eu falei, você sabe o que você tem que fazer para vencer a vida? Não. Aí eu falo, estudar e... Aí eu estudar, eu falei 3 coisas, aí eles dão risada. Olha, a gente tem aí uma fotinha da sua família, você com as irmãs, tá faltando gente aí, né? Eu até fiquei impressionada, a Carolina parece irmã da Letícia, né? Parecem irmãs mesmo. Igual, xerox. Né? E essa é a Lurdinha, Carol, Ah. Maria Felícia, Valdeirês, faltou a Raia. Todo mundo mora aí no Nova Europa ou não? Não, todo mundo morava, né? E foi desmembrando. Só você que ficou no Nova Europa? Europa? Não, tem eu, tem a Carol. A Carol mora duas ruas pra cima da minha. 3 ruas. Vereador, fala um pouquinho mais perto aí pra quem tá ouvindo e pra quem tá Carol, assistindo entender. A Carol mora próximo de mim. Sim. A Lurdinha não, a Valdeirês não, a Felícia não. Certo. E você falou que hoje tem essa questão de mais 20 sobrinhos, muita gente na família. É muita gente, mais de 20. E como que faz o encontro de fim de ano, aquelas tradições? Vocês fazem isso? Dá para fazer? Um pouquinho cada um, você paga o... Não dá, você passa um pouquinho na casa de cada um. Porque assim, quando eles aí já tem um marido, o marido também tem família. Que foi, né? Vai desmembrando, mas de vez em quando reúne, você vê aquele monte de gente criança correndo pra cá. Mas é legal. E esses encontros de família são tranquilos? São, graças a Deus nunca teve problema. Sim, são bem tranquilos. Agora a gente vai falar um pouquinho, inclusive, você. Por que você fez aí essa questão de não sair? Você chegou ali na questão da Estrada da Cordelaria, quem não é de Campinas, interior de São Paulo, é um local bem perto do bairro Nova Europa, onde o vereador cresceu, e como que é? Tá até hoje. Por que essa escolha? Como que foi isso? Ou não, acabou aparecendo a oportunidade e você achou melhor ficar naquela região? Não, meu pai, né? Não, mas depois você podia ter ido embora. Não. Eu sei lá, eu criei uma identidade ali que Sim. Eu não consigo sair dali. Entendi. Não consigo. Pelo fato de ter todos os amigos que moram ali, né, ter minha família, ter lá a casa da minha mãe, que ela morou ali todo esse tempo, e
tudo que você quer, você vai na padaria, você conhece o dono da padaria. Você vai no bar, eu conheço o dono do bar. Sim. Eu quero arrumar o carro, eu sei a mecânica que eu vou, que é meu amigo. Então isso é gostoso, essa identidade, né? Sim. Então é uma facilidade também, né? Agora eu fico imaginando, poxa, eu mudar para um outro bairro, que eu não conheço quase ninguém, vou começar tudo de novo. Falei, eu tô aqui mesmo, vou morrer aqui nessa região. Né? Você falou agora há pouco, Permínio, que inclusive acompanhou seu filho, que jogou futebol. Futebol é uma das suas paixões. Eu gosto muito. Mas você joga? Joguei bastante. Ah, é? Amava. É. Mas hoje não dá que... Mas você acompanha. Acompanho. A gente tem aqui até um material, você no futebol amador aqui de Campinas, parece que você gosta sempre de estar participando com o pessoal. Mostra pra gente aí, ó. Esse daí foi lá no Beira Rio, né? No Beira Rio, aqui no Jambeiro. Foi desse ano? Esse aqui foi no Beira Rio esse ano. Esse ano. O outro lá foi o Jambeiro que foi campeão. Certo. Esse aqui foi o time do Caio que foi campeão no Fut7. O Caio joga no amador, então? Joga no Fut7. Esse daí é do... Liga Foot Cup. Esse daí é do Foot Cup, que eu fui lá também apoiar eles lá. Sim. E como que é pra você essa questão de eu não jogo, mas eu tô sempre com o pessoal do futebol? É gostoso, né? Você ficar olhando, você vê a resenha dos meninos depois do jogo. É muito gostoso. Eu não jogo, não é questão de não gosto mais. Gostar eu gosto. Mas eu tenho tanto compromisso, graças a Deus, né? Nas agendas, principalmente no final de semana, são bem intensas. E além disso, eu tenho medo de me contundir. Tá? Porque você imagina, você pé quebrado, você chegar como vereador na Câmara, eu acho que isso daí é uma coisa, né, para mim é chato. Né? Você chega com o braço quebrado, ou você pode até ter uma contusão aí mais séria e quebrar uma perna. Então, eu prefiro evitar. Mas faço as minhas caminhadas aí para tentar manter um pouco. Então, mas não tem um esporte na sua vida de outra forma, mais leve, mas tem. Tem, caminhada, adoro caminhada. Às vezes eu saio meditando, ando 5, 10, 8 quilômetros. Gosta de caminhar, mas gosta de comer também, né, vereador? Eu adoro. Olha aqui que a gente tem um flagra aqui do vereador. Qual que é o seu prato preferido? Eu como... Comendo pastel. Como pastel. É o prato preferido mesmo ou não? Não é? Mas pastel não... é um freelance. É um freelance, mas pastel de feira é bom demais, Não, pastel de feira, eu amo pastel de feira lá. Esse daí é na Baden, lá na Michele Querra. Esse aqui é no André, no Leonor, Jardim Leonor, ali na feira de domingo. Aqui perto da Câmara mesmo, né? Tô segurado, Eu fico rodando, né, de final de semana, começo cedo, vou num lugar, vou no outro. Entendi. Às vezes vou na Baden, lá na Michele Querra, também como lá um pastelzinho. Tem que caminhar bastante, né, Permínio? Pra dar... E falando em festa, você inclusive mostrou já, a gente viu a foto da sua mãe numa das festas e você disse que ela foi sua incentivadora, até porque muitos irmãos, era difícil ter aquele presente, ter uma festa no Dia das Crianças, e ela te incentivou. E a gente também tem aqui umas imagens de algumas das festas que você já organizou lá no Nova Europa. Vamos ver como que tá isso. Esse daí é meu amigo Cezinha e o Edgar. Festa que você então não faz sozinho, sempre tem gente te ajudando. Tem, todo mundo ajuda de alguma forma, né? Esse daqui é o pessoal, a Raíssa, o Emerson e a Jares, tudo voluntário. Quanta gente aí, hein? Não, isso daí tem pouco. Pouco? Tem pouco. Agora ampliou tudo lá pra baixo, dentro do bosque. É muita. Parece uma festa de peão de Barretos, de tenda, de estrutura. Sim. Graças a Deus a gente consegue ter um bom. No começo, então, era só pro pessoal do Nova Europa, ali do Jambeiro. Hoje todo mundo tá sabendo e vai pra lá. Vem gente de Campinas toda, né? Essa aqui foi a nossa primeira. Nossa, a primeira já tá cheio? Não, foi a nossa primeira, deixa eu ver. Não, essa daí não foi a primeira. Essa aqui acho que foi a última. Foi a última. Que tem uma tenda de saúde lá. Agora vem, aqui que eu instituí, Mirna, eu pego parceiro de comércio, né? Tipo, tem a farmácia da Baden. Eu falo, você vai lá fazer a ferição, né? Vai fazer a leitura do diabetes lá. E o outro faz outra coisa. Aí cada um ajuda com um pouco de alguma coisa. Sim. E no fim dá
E o que você percebe que é o sentido desse dia, que a comunidade acaba, digamos que todo mundo se encontra, porque sempre a gente fala que encontra todo mundo no dia de eleição, quando vai voltar na escola do bairro, na né? festa do Dia das Mas Crianças. na festa também. Eu encontro lá todo mundo. E é gostoso que daí você falou, mas por que você nunca saiu de lá? É como tem muitas senhorinhas que viu eu crescer, né? Pra você ter ideia, na igreja lá do Perpétuo Socorro, eu chego lá e eles falam, chegou nosso menino. Aí eu já entro na cozinha, porque a cozinha da igreja é um lugar praticamente sagrado, né? Quase ninguém entra lá da Perpétuo Socorro. Então eles falam, vem aqui. Aí eu falo, eu tô com fome, eles vão vir aqui almoçar, e faz um prato pra mim. E lá na festa do Dia das Crianças eu encontro com muita gente. Aí uma senhorinha abraça, que saudade, pô, que bom, parabéns, está fazendo para as crianças. Então são pessoas que viu eu crescer, viu a minha vida ali na região. Sim. E ainda continuo lá. Então quando eu reencontro, eu fico muito feliz, eu peço para tirar foto. Não esquece de mim, ora por mim, que eu preciso de oração. Não tem imagem aí, mas Permínio, eu sei que você gosta de samba também. Nossa, daí Não tem imagem, mas conta pra mim, como que tá? Como que você vê hoje o samba em Campinas? Como que tá isso? O samba de Campinas tem que continuar, né? Sim. O samba tem que continuar. É uma alegria, é uma cultura que eu acho que a gente tem que apoiar. Até quando eu estive presidente da Comissão de Cultura aqui na casa, eu tentei ajudar o pessoal de alguma forma. Sim. Mas é muito gostoso. Samba, pagode, envolve gente. Eu falo assim, você convive com... E eu encontro amigos, Mirna. Eu encontro amigos da minha época, né? Que eu ia ali no Bancários, eu ia na Casa de Portugal, naquela da época black, né? Do funk. O verdadeiro funk, né? Aí eu ia com aquele pessoal. Tinha um charme, né? Tinha um charme. Eu encontro com muita gente da época. Às vezes eu encontro algum cabelo branquinho. Eu falo, tô até bem, o meu só tem um pouquinho. Não, isso é bom, né? Quando a gente sai hoje pra alguma coisa, a gente fala, nossa, eu tô bem. Então é gostoso. E aí, às vezes, gente que eu não via há muitos anos. Aí eu pergunto, e aí, o que você tá fazendo, tio? Tá trabalhando. Nossa, tá morando lá, tô morando. Aí eu falei, cara, eu tô vereador em Campinas. Você tá vereador? Às vezes tem gente que me conhecia, mas nem imaginava que, sério mesmo, aí eu dou um cartão, né? Pô, que legal, que orgulho, que bom, né, tal. Nós íamos lá de baixo e tal, e tem um amigo representando a gente lá. E aí vai aumentando o ciclo. Às vezes eu vou em alguns bairros, encontro gente também que morou no Nova Europa. Como a Nova Europa mudou muito, né? Sim. As pessoas acabam migrando para outros lugares, né? Porque aí vai chegando a evolução, a pessoa não tem condições de se manter ali na região, acaba comprando, né, a casa, e a pessoa pega aquele dinheiro lá e vai para outro bairro, vai migrando. Mas tem muita gente que morava ali que mora em outros bairros, eu acabo encontrando durante as minhas andanças aqui na cidade. Tá certo, então. Permínio, o nosso tempo está acabando. Foi muito bom bater esse papo com você aqui na Casa do Povo. Já vou deixar um convite para uma outra oportunidade. Já vou deixar uma missão, gente. As assessoras do Permínio estão aqui. A gente quer depoimento dos amigos com causos, hein? Com histórias para contar aqui do Permínio, porque pelo jeito tem bastante. Então já fica esse compromisso. Muito obrigada, viu, Permínio? Miriam, eu que agradeço esse programa. Parabéns, né, Na Casa do Povo. É um sucesso. Não sei se eu posso pedir desculpa aqui ou perdão pela minha emoção, tá? Eu sou muito emotivo. Às vezes tem muita gente que pensa, o Permínio é durão, né? O Permínio é meio sério. Sisudo, bravo. Sisudo, né? Mas não é o meu jeito mesmo. Às vezes você tem que se impor para você ter propriedade no que você faz e no que você fala. Mas assim, eu sou um ser humano, tenho coração, sou emotivo. Tá. E a caneca fácil. É sua, viu, Permínio? Obrigado. Presente, na Casa Choro do Povo, fácil, TV Câmara Campinas. Principalmente como vereador, às vezes eu vou em algum lugar, vejo assim criança, vejo famílias sofrendo, sabe? Eu acabo me emocionando. Mas é meu jeito, eu sou bem simples, humilde e tenho um coração bem grande. Eu falo que se souber levar eu, tira tudo de mim. Sapato, meia, tudo. Tá certo, então, tá bom? Obrigadão. Obrigado aí, parabéns pelo podcast aí na Casa do Povo. Muito obrigada e retorne sempre, hein? E a gente fica por aqui, até um próximo na Casa do Povo.